Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler dos versículos de 16 em diante. 16 até o versículo de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versos de 16 a 20. Amém? Todo mundo achou? Tudo bem? Vamos ler? Então diz assim a palavra do Senhor: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Hoje eu gostaria de encerrar esse ciclo de mensagens, essa série sobre como o cristão pode fazer o bem comum. De que maneira a gente pode, pela graça de Deus, sendo guiados por Deus, contando com aquilo que o texto acabou de dizer, o Senhor está conosco, como que a gente pode fazer o bem? Aquelas pessoas que o próprio Deus se encarrega de colocar em nosso caminho. Então, a gente viu que fazer o bem exige algumas coisas. É necessário contar com, digamos, existem elementos. Nós vimos nessa série alguns elementos que são cruciais para a gente fazer o bem. Nós falamos sobre compartilhar o bem e fazer o bem. E para isso a gente tem que ter sabedoria. E vimos que, na verdade, essa sabedoria, não necessariamente, embora a gente possa compreender em alguma medida isso, assim, né? Mas fazer o bem compartilhando sabedoria significa, em última instância, compartilhar o próprio Jesus como sabedoria. É necessário que a gente tenha em mente essa ideia muito clara. Quando eu me dirijo ao outro para falar de Jesus, o bem que eu ofereço para o outro é o próprio Jesus. A sabedoria que eu quero compartilhar com o outro é o próprio Jesus. Nós vimos isso aqui. Nós vimos que é necessário propor e não impor. Não dizer, creia porque é assim que tem que ser. Ao propor, as pessoas vão buscar na nossa vida aquilo que a gente está propondo. Então é mais do que falar de um conjunto de verdade, de doutrinas. É fazer, pela graça de Deus, com que os outros compreendam o que nós estamos querendo dizer a partir daquilo que estamos vivendo. Então eu proponho aquilo que é bom para mim. Eu proponho aquilo que eu assimilei. Do jeito que o texto está dizendo, eu ensino aquilo que aprendi com Jesus. Eu passo adiante aquilo que o próprio Jesus ensinou. E vimos também que dá trabalho fazer o bem. Por isso, não devemos nos cansar, ainda que seja uma tarefa árdua, dura. Aí eu olhei agora para a Andressa e lembrei da quantidade de vezes que ela fala, né? Não como reclamação, mas como constatação. Poxa, eu talvez não seja a pessoa mais indicada para fazer aquilo, mas você vê ela o tempo todo envolvida, né, com esse trabalho com o Ministério Infantil, e envolvendo, né, chamando pessoas para isso. E a constatação é essa, que dá trabalho ensinar, dá trabalho a gente desejar chegar naquele lugar e constatar que aquilo vai levar um tempo, que não é da noite para o dia.
que os frutos daquilo que estão sendo feitos, realizados aqui, das ações de hoje, elas podem levar alguns anos para serem colhidas, mas o que vale a pena é pensar no retorno que aquilo pode ter, e não necessariamente na nossa direção, mas na vida daqueles em quem a gente está ali semeando a palavra. Então dá trabalho, por isso não se canse. E nessa manhã eu queria encerrar essa série, já que é da natureza dos filhos de Deus, como a gente viu na semana passada, fazer o bem, devemos imitar a Deus, que é um outro viés, uma outra pegada, digamos assim, para fazer o bem. Nessa manhã eu queria compartilhar a partir desse texto um outro elemento necessário. Nessa instrução derradeira de Jesus, nessas últimas instruções de Jesus, ele nos dá uma ordem: vão e façam discípulos, e ele também apresenta ali uma promessa: eu vou estar com vocês nessa tarefa. E existe algo no texto que num primeiro momento não está explícito, mas está ali contido, é que se eu tenho a promessa de Jesus que vai estar comigo, se eu tenho uma ordem de Jesus, ou seja, não é uma opção para a gente fazer, eu vou fazer quando der, eu vou fazer quando tiver fim, eu vou me colocar à disposição o dia que eu estiver melhor para fazer. Existe uma ordenança ali, é imperativo, não é opcional. Então, uma ordem, nesse texto que é chamado de a grande comissão, uma promessa, e aqui também existe uma dinâmica que não diz necessariamente respeito àquilo que Jesus faz e Jesus promete. É uma resposta dos homens para fazer o bem, e aqui nesse contexto fazer o bem significa conduzir pessoas a Cristo, ensinar pessoas o caminho para se chegar a Cristo, para que elas entendam que o caminho é o próprio Cristo, batizar pessoas, contar com o favor de Jesus, obter os benefícios de ter uma vida com Cristo a partir da ordenança de Jesus. Isso exige de mim e de você engajamento, para usar uma expressão do nosso tempo, né? Há um tempo atrás eu falei sobre compartilhar. Compartilha, todo mundo compartilha, curte. Então, quando você compartilha alguma coisa, quando você curte, para usar aqui a ilustração das redes sociais, quando você fala daquilo para alguém, você está com isso se movimentando. É um engajamento com aquela situação. O que lembra engajamento? O que significa a palavra engajamento? É uma participação ativa, é uma colaboração, é um envolvimento, é a sua manifestação, que pode ser, sei lá, por uma causa, alguma coisa que você se envolve, alguma coisa que você quer levar à frente, então você mergulha naquilo de maneira, na sua totalidade. Você pensa a respeito daquilo, você verbaliza aquilo, você se manifesta a partir disso. É isso que esse texto nos ensina. Jesus nos chama para participar de uma missão que é dele, nos dá esse privilégio, e o que se requer, à medida que eu sei que eu tenho a promessa de que ele vai estar comigo, e que eu sei, uma vez que ele me ensina o que fazer, como fazer e por que fazer, a resposta de cada um de nós é necessária. Eu preciso me engajar com aquilo que Jesus se envolveu. Eu preciso estar de prontidão para fazer as mesmas coisas que Jesus faria se estivesse aqui ao nosso lado, hoje. Não está fisicamente, mas espiritualmente a gente sabe que ele está conosco. E aqui nas últimas instruções, ele já havia ressuscitado, e ele passa cerca de 40 dias com os discípulos, ali dando continuidade às instruções, mas agora para que eles pudessem fazer
contando com o favor dele, contando com a ajuda dele, mas ele ausente fisicamente. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: vocês aprenderam, vocês foram ensinados, vocês foram treinados, agora coloquem isso em prática. Eu vou estar com vocês. Eu vou suprir a necessidade de vocês. Eu estou ao lado de cada um de vocês. Agora é necessário que vocês abracem isso, se envolvam com isso. E então, o verso 16 nos diz aí que os discípulos partiram para Galiléia e foram para o monte que havia sido indicado por Jesus. Seguiram a orientação de Jesus. Subiram no monte para ter um encontro com Jesus. Galiléia, que foi um lugar importante, de grande destaque na vida de Jesus, porque é ali que ele passa boa parte do seu ministério. Aliás, é ali que Jesus, ele cresce. É ali que ele recebe suas instruções. É ali onde Jesus vai passar a maior parte do tempo, num lugar que muitas vezes era desprezado, porque era um lugar, inclusive chamado de Galiléia dos gentios, porque não haviam só judeus. Vocês sabem da dificuldade, das tensões existentes entre, e que não deveria ser assim, e infelizmente isso perdura até os nossos dias, do envolvimento do povo de Deus com aqueles que não necessariamente professam Deus. Então havia um preconceito. Vocês se lembram que, por exemplo, quando alguém se referia a um judeu que era da Galiléia, chamavam de Galileu. Era simplesmente uma conotação negativa para se referir a alguém daquela região. Na Galiléia se encontra Nazaré. E vocês se lembram de que tipo de fala foi... Que tipo de expressão foi usada para se referir a alguém de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Daquele lugar que, enfim, um lugar que não tem nada a acrescentar na vida de ninguém. Um lugar que as pessoas se misturam com aquelas que não pertencem ao povo de Deus. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Não é sem razão que Jesus é chamado de Jesus de Nazaré, o Nazareno, o Galileu. E a Galiléia foi um lugar onde também Jesus realizou muitas, como passa boa parte da vida dele ali. É ali que ele vai curar pessoas, cura endemoniados, cura a sogra de Pedro, cura o servo de um centurião, ressuscita a filha de um dos maiorais, de um dos chefes da cidade, naquele lugar muito desprezado. E também é naquele lugar de onde ele proclama, anuncia suas últimas instruções. Eu fiquei lendo esse texto com a ideia de que, tentando imaginar, recebendo essa instrução de Jesus, olhando lá de cima, como se ele estivesse dizendo: está vendo? Vão, façam discípulos. Vocês vão sair desse lugar, vão ultrapassar as fronteiras da Galiléia e não tem limites. É para todos os povos. Vão e anunciem, façam discípulos de todas as etnias, de todo jeito, de todos os lugares. Pouco se importe qual é a cultura, apenas pregue o evangelho. Apenas repita na sua vida aquilo que vocês perceberam na minha vida. Vão, façam bem. E não tem bem maior do que pregar o evangelho. Não tem benefício maior do que pregar o evangelho para alguém. Você já deve ter experimentado aquela sensação de estar ali de frente com alguém que você conheceu de uma maneira e por causa da graça de Deus, do poder de Deus, aquela pessoa é uma outra pessoa. A família dela experimenta uma outra realidade. Isso é resultado de engajamento.
Isso é resultado de gente que decidiu colocar em prática a ordem de Jesus, fazer discípulo. E só faz discípulo quem é discípulo. Só caminha com outras pessoas, só se importa com outras pessoas, só vai instruir outras pessoas aqueles que sabem da importância da instrução de Jesus e dos efeitos do Evangelho em sua vida. E é isso que Jesus está dizendo para essas pessoas: vão e façam discípulos, se envolvam nessa obra, participem ativamente dessa obra. Deixem de lado qualquer postura passiva, sejam proativos. A gente tem muita dificuldade com isso. Tem gente que só funciona a partir do input do outro. Faça isso. Se você não recebe um comando, não age. Se você não recebe muitas vezes até as pessoas ficam esperando uma espécie de, vou usar uma expressão aqui, uma espécie de dura para fazer alguma coisa. Uma chamada de atenção para se movimentar. Jesus está dizendo, olha, versículo de número 19, vão, façam discípulos. A ideia aqui é esse vão é continuamente. Não vá até ali, não vá até acolá e espere, não, estejam indo. Essa é a ideia do texto, estejam indo. Enquanto vocês estão indo, vão fazendo discípulos. Enquanto vocês estão caminhando, vão fazendo discípulos. Enquanto vocês estão se relacionando uns com os outros, vão fazendo discípulos. Enquanto vocês estão aprendendo, vão repetir na vida aquele aprendizado, outros vão olhar para aquilo, vão imitar aquilo, e com isso estão colocando em prática os mandamentos de Jesus, ou o mandamento de Jesus, a ordenança de Jesus. Agora eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: esse engajamento, nós somos resultado do engajamento de alguém. Um dia alguém orou por você. Um dia alguém decidiu dedicar tempo a você. Um dia alguém decidiu dar atenção a você. Um dia alguém chorou com você. Um dia alguém socorreu você. Um dia alguém aconselhou você. Um dia alguém se colocou ao lado da sua cama, num leito de um hospital, porque você estava prostrado. Um dia alguém fez tudo isso. De maneira que nós somos resultados desse envolvimento. E aí quando a gente recorre, se a gente fizesse assim um olhar panorâmico do Novo Testamento, e a gente olhasse, por exemplo, para Jesus, para o engajamento de Jesus, a gente vai ver que o resultado do engajamento de Jesus é que modela, é que vai formatar, que vai forjar o engajamento desses homens. Por exemplo, quando a gente olha para os evangelhos, a gente encontra Jesus muito interessado, dando muita importância, olhando com determinação, com urgência para aquilo que ele chama de vontade do Pai, a ponto dele dizer o seguinte: a minha vontade é essa, a minha comida é essa, fazer a vontade do Pai. Ele vai dizer isso no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. O que Jesus está dizendo para os outros? Eu não me envolvo com nada que seja diferente disso. Não me importa nada que seja diferente disso aqui. Qualquer coisa que não tenha semelhança ao que eu estou acabando de dizer, não me interessa. E aí eu chamo sua atenção para uma das nossas dificuldades também. Às vezes nós estamos muito mais interessados, envolvidos, engajados em coisas que não importam para Deus, que não fazem diferença nenhuma na vida das pessoas, que não glorificam a Deus. Mas para a gente, de alguma maneira, a gente olha para aquilo e é importante. Aí a gente tem que se perguntar: o que hoje faz o meu coração arder?
é importante para Jesus? O que hoje faz a minha boca abrir é importante para Jesus? O que hoje, à medida que eu estou diante de alguém e tenho a oportunidade de falar de Jesus, de fazer discípulo, de anunciar uma boa notícia, é isso que eu tenho feito, ou eu tenho me interessado muito mais por aquilo que é conveniente aos meus gostos, aos meus achismos, aquilo que eu condiciono como sendo as coisas mais importantes para mim? O que Jesus está dizendo aqui nesse verso? É importante para mim aquilo que é importante para o Pai. E o que ele está ensinando para os seus discípulos? Vão e façam aquilo, tomem como sendo importante para vocês aquilo que é importante para mim. Vão e façam discípulos. Vão e façam a obra do Pai. Ela é urgente, ela é necessária. E ela é o bem maior que todo ser humano necessita. Ainda que você precise de dinheiro, ainda que você precise de comida, ainda que você precise de saúde, ainda que você precise de boa educação, ainda que você precise de uma série de situações que ninguém pode negar, são necessárias e importantes, dentro de uma hierarquia de valores, nada é mais importante do que fazer a vontade do Pai. Inclusive para que tudo aquilo que a gente enxerga como importante seja submetido a dentro dessa hierarquia de valor, essa coisa absoluta chamada vontade de Deus, obra de Deus, missão de Deus. Então ele está dizendo isso para os seus discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em meu nome, ensinando os novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Se a gente fosse ler esse texto à luz do que Jesus disse em João 4:34, seria o seguinte: eu tenho fome disso, eu tenho sede disso, e eu sei que o que faz a vida valer a pena é viver por essa causa, e tão somente por essa causa. Então, para isso acontecer, a gente precisa se envolver. Tem a promessa, eu vou estar com vocês. Tem o modelo de como fazer, não precisa ninguém aqui tentar descobrir a roda, inventar a roda, a pólvora. Todo mundo, basta olhar para o texto. Se você olhar, se dedicar tão somente aos evangelhos, você vai encontrar tudo o que é necessário. Mas você precisa se envolver com tudo que é necessário. Você precisa se dedicar a tudo aquilo que você, ao olhar, você diria: Jesus estaria fazendo isso, Jesus estaria dizendo isso, Jesus estaria apontando isso, Jesus estaria praticando isso. Jesus faria disso o alimento para a sua vida, nutriria a sua vida a partir disso. Isso também precisa ser nutrição para a gente. A gente precisa ter fome disso, sede disso, a gente precisa comer da mesma comida que Jesus, que é fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, quando a gente olha para o engajamento de Jesus, a gente tem um modelo. Ele é modelo para se praticar o bem. Mas também, quando a gente olha para os evangelhos, nós não vamos ver apenas Jesus disposto a dizer para os outros que a vontade dele não vai prevalecer diante da vontade do Pai, que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Como é que Jesus faz o bem para as pessoas? Ele se envolve com as pessoas. Nós vamos encontrar Jesus profundamente engajado com os homens, com os seres humanos, com as pessoas. Jesus se dedicou muito aos relacionamentos. Jesus se dedicou muito tempo da sua breve vida às pessoas. Vocês se lembram que em Mateus capítulo 4:19, Jesus disse: venham após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus se aproxima dos homens da Galileia,
aliás, boa parte dos, à exceção de Judas, se não me engano, todos os outros discípulos são da Galileia. E ele chega para essas pessoas: venham caminhar comigo. Venham caminhar comigo. Vamos frequentar ali tomar um mate, comer um pão de queijo. Eu tenho alguma coisa para dizer para vocês. Vamos frequentar ali aquele restaurante tal. Vamos lá que eu quero conversar com vocês sobre determinado assunto. Venham aqui e aprendam comigo. Então ele diz: venham após mim. Aí ele estabelece um lugar estratégico. Aqueles que se colocam atrás dele, ou seja, que são cobertos pela poeira dos pés de Jesus, que essa é a ideia, naquele tempo não tinha pavimentação que a gente encontra hoje. Um bom discípulo era aquele que chegava no final do dia coberto da poeira das sandálias do seu mestre. Isso significava o quê? Que ele aprendeu muita coisa naquele dia, que ele teve assim uma aula espetacular. Ele se dedicou, ele procurou aprender. Então Jesus fala: ó, fiquem aqui atrás de mim. E daí vocês vão ver como é que eu funciono. Daí vocês vão conhecer o que é amor, o que é misericórdia, o que é boa vontade. Daí vocês vão entender que não se vive para apedrejar o outro. Porque o Pai é misericordioso. Daí vocês vão aprender que quem tem pedra na mão, solta ela e diz: vai, não peque mais. É Jesus dizendo isso. Então eles começam a caminhar com Jesus, e pescadores agora, naturalmente de peixes, passam a pescar homens, a capturar para o bem esses homens, a fazer diferença na vida de homens, a transformar a vida daqueles que estão ali cruzando seus caminhos, a partir daquilo que eles estão aprendendo de Jesus, vendo Jesus produzir e dizendo: agora vão vocês, produzam vocês com a sua própria vida. Isso é resultado do envolvimento. Isso é discipulado. Às vezes a gente acha que discipulado tem a ver com uma cartilha. Dar um livro na mão de alguém, não estou tirando a importância de se conhecer o conteúdo, mas é caminhar junto. É como diz o ditado: tem que comer alguns quilos de sal para saber com quem você lida, quais são as dores do outro, por que o outro chora, por que o outro está angustiado, por que o outro sofre, porque qual é aquela pontada, onde é que dói. Tem que andar juntos. Aí quando ele decide andar junto com Pedro, que queria atropelar todo mundo, porque era impossível. Até João, o discípulo do amor, lembra que eu citei aqui numa dessas mensagens? É o cara que ora: Senhor, quer que desça fogo do céu? Houve uma transformação com esse homem, porque Jesus se envolveu com eles. Houve uma mudança na mente, no olhar, na vida dessas pessoas, porque Jesus se dedicou a eles. Gastou tempo com eles, investiu tempo na vida deles. Então, quando Jesus está dizendo: vão e façam discípulos, ensinem esses novos discípulos, ele está dizendo isso: se envolvam com eles, invistam tempo na vida deles. Ainda que os resultados, na nossa cabeça precipitada, eles não venham na teologia do miojo, em 3 minutos, mas pela graça de Deus, há de chegar no tempo do Senhor, para o bem daquela pessoa. Oi, Conceição. Amém, tá bom. Eu te chamo aqui no final, pode ser? Tá bom. Também quer? Ô, glória. Então, é o resultado do envolvimento de Jesus com as pessoas. Se Jesus não decide se envolver com você, você está perdido. Se Jesus não decide se envolver com Pedro, com João e com tantos outros, estava todo mundo perdido. Se Jesus não decide dedicar tempo
As mulheres, por exemplo, do Novo Testamento, que são coluna para Jesus, maior apoio que Jesus recebia eram das mulheres. Se ele não decide dar ouvido, se ele ouve a religião, se ele ouve a cultura daquele tempo, as mulheres estavam perdidas. Não é sem razão que ninguém acredita no testemunho de Maria depois da ressurreição. É uma mulher falando. Se Jesus não dedica tempo a essas pessoas e não rompe com determinados conceitos e preconceitos, estava todo mundo perdido. Mas, como resultado do envolvimento de Jesus, agora, da Galileia, daquele lugar desprezado, eles estão falando, olha, não há limites para a pregação do Evangelho. Vão e façam aquilo que vocês me viram fazer. Não é para fazer o que vocês querem fazer, não. Muito embora a gente vá constatar na história que em alguma medida, e Deus tenha misericórdia da gente, isso aconteceu na vida dos discípulos, não foram poucas as vezes que eles decidiram fazer do seu próprio jeito, até que foram novamente colocados no norte. Não é para fazer do jeito de vocês, é para fazer como eu ensinei. Verso 20, ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se, eu vou estar com vocês. Então, o que é o discipulado que a gente precisa aprender? Olhando para a vida de Jesus, observando Jesus. Em resumo, seria: Jesus faz, a gente observa. Depois ele diz para a gente: agora vocês fazem, e ele ajuda. Agora todos fazem e recebem a ajuda do Senhor. Eles fazem e eu observo. É nesse ponto que nós estamos. Mas não é uma observação passiva de Jesus de braços cruzados. É ele dizendo: vocês estão fazendo e lembrem-se, eu estou com vocês. Eu estou fazendo junto com vocês. Estou próximo de vocês. Vocês farão no meu poder, na minha autoridade. Então, para a gente fechar esse ciclo de mensagens, uma vez que a gente constata o próprio Jesus envolvido, engajado com a obra de Deus, e como consequência desse envolvimento dele com os seus discípulos, os discípulos envolvidos com a missão de Deus, eu queria propor que cada um de nós nessa manhã olhasse para a sua própria vida e avaliasse o seu nível de envolvimento com aquilo que Jesus te chamou para fazer. O mandamento é para a gente hoje também. Quando você lê, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei, lembrando que eu estou com vocês. Olhando para você, é para fechar os olhos e olhar para si. Como é que você avalia? Eu não estou falando aqui de performance, não. Estou falando de um olhar sincero, de quem discerne com sinceridade quem é diante de Deus, o que foi chamado para ser e para fazer, e como tem correspondido a isso. Que a gente é bom para dar nota para os outros, não é? Fulano, cara, foi muito bem, mas assim, no máximo que ele vai levar meu aqui é um 6. Já dá para passar. Mas quando você olha para você, quando você constata que deveria funcionar do jeito que Jesus está dizendo nesse texto, como é que você funciona? Qual é o teu nível de envolvimento? E ao constatar, se for o caso, e eu acho que em alguma medida sempre será o caso, porque a gente gosta de trabalhar com freio de mão puxado sempre, não sei porquê, mas é uma tendência nossa. Ao constatar que talvez não seja tudo aquilo que imagina, o que você precisa fazer para mudar? O que você precisa fazer de diferente? É o teu olhar? Ah não, mas já recebi toda a instrução. Mas e você está praticando tudo aquilo que aprendeu com Jesus?
tudo aquilo que você tem compreendido com Jesus, tudo aquilo que Jesus tem colocado diante de você, você tem vivido para a glória de Jesus? Lembra, você é resultado do envolvimento de alguém na sua vida. Isso por si só já seria mais do que suficiente para fazer a gente corar de vergonha à medida que lembra de que, poxa, fui tão beneficiado com o bem que fulano produziu na minha vida, fui tão abençoado com o envolvimento daquela pessoa. Isso seria suficiente. Mas lembra que, apesar de ser suficiente mesmo é saber que nós estamos diante de uma ordem de Jesus. A gente gosta de pensar em Jesus como Salvador, mas Ele é Senhor. Ele está dizendo, façam isso, vivam assim, eu estarei com vocês. Então eu convido cada um de nós nessa manhã aqui a avaliar a sua vida quanto ao seu nível de engajamento com a obra de Deus. A gente vive num tempo em que a gente participa de tantas coisas em nome de Deus, mas de maneira, é um participar passivo. A gente existe para obter. É basicamente esse o evangelho pregado. Mas nós existimos, a igreja existe para a missão de Deus, para abençoar, para instruir, para ensinar, para aconselhar, para produzir o bem. E o bem aqui, não existe bem maior do que pregar o evangelho. E mais uma vez eu ressalto, pregar o evangelho não tem a ver com citar o texto bíblico apenas. O que você cita com a boca precisa ser percebido com os olhos dos outros na sua vida, na sua existência. Então, por que pregar o evangelho é um bem? Porque é uma boa notícia. É a boa notícia de Deus para a humanidade. Pregar o evangelho é a obra mais excelente, mais necessária e urgente quando o assunto é fazer o bem. Quando você prega o autêntico evangelho, pessoas conhecem como bem Jesus. Pessoas experimentam o bem na pessoa de Jesus. Então, queridos, se envolva com isso. Se é o seu caso, se você tem sido alguém muito mais passivo, muito mais descansado, não do jeito que a gente é ensinado na música, descanse no Senhor, mas descanso no sentido de não se envolver com nada, nada daquilo que Jesus se envolve, de não fazer nada daquilo que Jesus disse para você fazer. Envolva-se, participe, abrace esse ideal, obedeça a ordem de Jesus, seja discípulo, faça discípulos, conduza pessoas. Eu não estou falando daquela linguagem piegas, não. Quantas pessoas você já levou ao Senhor? Esquece isso, não estou falando disso, não. Eu estou falando de se importar com as pessoas, caminhar com as pessoas e junto com as pessoas chegar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, nos socorre, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos instrui, Senhor, tem misericórdia. É isso. Não é com aquele ar de autoridade dizer, eu fiz. Não. É pela graça do Senhor e contando com o Senhor faz através de nós. Então, se envolva, participe daquilo que Deus te chamou e te dá o privilégio de participar, a sua missão. Vá, faça discípulos, se envolva com a missão de Deus, participe da missão de Deus e honre o Deus que te chamou e que te fez e que te dá senso de sentido de vida a partir da sua ordenança. Vá e ensine aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês viram, aquilo que vocês perceberam para o bem de outras pessoas e para a glória de Deus. Amém?